Boa noite, pessoal. A aula de hoje, que nós vamos tratar, vai ser o uso do Android Studio, tá? É, o que que, como é que você faz para usá-lo, para fazer a programação de aplicações móveis, as partes que contém o Android Studio, como é que eu crio uma aplicação inicial, pelo menos com Hello World, como é que eu executo essa aplicação através do emulador que ele tem, e assim por diante. Também eu vou mostrar, se der tempo até o final da aula, a ideia é que essa aula dure 1 hora, mais ou menos. Eu vou mostrar como é que vocês fazem para criar uma tela, pelo menos para salvar os contatos de uma agenda, tá? E a partir desses contatos dessa agenda, a gente vai poder gravar, depois eu vou fazer um CRUD dessas informações, tá? A ideia é que esse aplicativo da agenda que a gente vai desenvolver, ele permita que a gente aprenda, primeiro, como é que eu crio uma tela, depois, como é que eu faço para armazenar os dados de uma tela e depois utilizar esses dados depois. Primeiramente vai ser usando o vetor, porque a gente vai se concentrar na tela, tá? E em seguida a gente vai passar para o banco de dados. Mas antes de passar para o banco de dados, a gente vai fazer uma espécie de CRUD, né? Que é a gente vai fazer uma agenda com cadastro de contatos, visualização, exclusão, alteração, todas essas operações. A princípio, eles vão ser, como eu disse, armazenados em vetores, esses contatos. Mas isso daí vai. E depois a gente vai trabalhar com a parte do banco de dados, vai fazer uma atualização desses dados, desculpa, da aplicação, para que ela trabalhe com banco de dados. E ao final do curso, a gente vai pegar essa mesma aplicação e vai fazer com que ela acesse um banco de dados remoto utilizando uma tecnologia web que é REST. Então, a gente vai fazer uma aplicação REST no celular para poder consumir um, um, um banco de dados de uma agenda, tá? A gente vai visualizar isso daí direitinho. Lembrando que o desenvolvimento REST não faz parte desse curso, tá? Ele é do curso de desenvolvimento de aplicações distribuídas. Então, hoje vocês vão ver como é que acessa essa aplicação. Desculpa, nesse curso, né? Não hoje. E depois vocês vão, no curso de desenvolvimento de aplicações distribuídas, que é o DADS, o de curso não, a disciplina, aí vocês vão aprender a fazer a aplicação REST e usá-la com o celular. Ok? Tá tudo certo aí? Ok, vamos continuar. Uma coisa importante aqui, tá, pessoal? Procurem acessar a aplicação, o Google Meet, tá? Através da conta de vocês do IFAM. Porque vocês tendo essa conta, vocês vão poder criar, eu posso até ajudar vocês a fazer isso, tá? Vocês podem criar reuniões entre vocês mesmos para que possam trabalhar em equipe, tudo bem? Aí fica uma coisa mais tranquila. Bom, eu vou começar aqui com vocês o uso do Android Studio. Bom, o Android Studio aqui é essa telinha aqui que nós temos aqui disponível. Bom, eu vou começar aqui essa aplicação do zero, tá? Bom, o Android Studio é esse ícone que está aparecendo aqui, ó. Eu estou clicando aqui nele, certo? Quando eu clico nele, ele abre essa tela aqui, que vai me permitir criar aplicações. Então aqui eu tenho algumas opções, tá? Que as duas principais são essas aqui, ó. Criar um projeto, um novo projeto de desenvolvimento de uma aplicação e também abrir uma aplicação já existente. O legal aqui também é que toda vez que você cria uma aplicação, ele já fica disponível aqui para que vocês acessem nesse menu aqui, tá? Então, cada vez que eu crio uma aplicação nova, ela vai
aparecendo aqui, ó. Tudo bem? Nessa relação. Tem uma outra aplicação que eu vou mostrar por dentro, mas eu estou deixando ela aqui já disponível porque ela demora demais a abrir. Esse aqui é o nosso emulador, tá? Você pode ver que é um celular, esse aqui é o Nexus 5, e ele tem dentro dele o Android com a API 26. Tá? Então a gente vai usá-lo para apresentar as nossas aplicações. Então vamos lá. Eu vou criar um novo projeto que seria essa agenda aqui, tá? Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver só se eu consigo excluir esse projeto. Não, ele me dá a opção de excluir. Eu vou excluir por aqui, vamos ver se ele permite que eu utilize. Mas vamos lá. Eu vou iniciar uma nova aplicação clicando aqui, ó. No geral, eu vou trabalhar com uma empty activity, que quer dizer activity, acho que para quem já estudou lá o conteúdo que eu passei lá no CIGAR sobre o, os fundamentos do desenvolvimento Android, ele já avisa lá, ó, uma activity, ela é uma parte da aplicação, certo? Que ela contém uma tela e um programa que vai ser usado por aquela tela, tá? A tela, ela corresponde à interface com o usuário. Então, lembrando, nós temos dois tipos de interface no geral, tá? Os dois tipos são. Só um instantinho, rapidinho, por favor. De volta aqui. Então, aqui, Activity, para quem viu a, o, o, lá no CIGAR, a parte de fundamentos de aplicações Android, tá? Que é o link que é pro site do Android Developer. Então, o que a gente vai criar vai ser uma aplicação que se chama uma Activity vazia, tá? A partir de uma Activity vazia. O que é a vantagem de ter uma Activity vazia? É que você vai poder preenchê-la da forma como você quiser, tá? Bom, tem outras formas aqui, por exemplo, uma Basic Activity. Ó, observem aqui que ela tem uma tela também, assim como uma Activity comum, mas ela tem um botãozinho aqui, ó. E esse botãozinho eu vou poder associá-lo a uma outra segunda tela que eu vou criar. Só que eu vou fazer assim, a gente vai fazer primeiro uma tela que ela vai permitir o cadastro da agenda, tá? E depois a gente vai criar manualmente uma nova activity que vai ser a parte da lista de contatos. Então, eu vou entrar aqui com uma empty activity. Então, vamos continuar. Pessoal, até aqui tá tudo bem, não? Ok, vou continuar aqui. Bom, aqui eu vou colocar uma aplicação que é a minha, então, agenda de contatos. Tudo bem? Esse aqui vai ser o nome da aplicação. Observe aqui que ele já cria um pacote, tá? Chamada com example agenda de contatos, tudo junto. Tudo bem? E aqui ele vai dizer onde é que vai estar salvo esse contato. É uma coisa importante, tá? É, esse computador que eu estou usando aqui, por um acaso, é lá do IFAM, tá? Que eu tive um problema no meu notebook e aí me emprestaram ele. Então, por isso que vocês estão vendo uma coisa aqui que é comum, que vocês veem no laboratório do IFAM, que é esse drive D, salve aqui seus arquivos. Então, assim, quando vocês forem usar
forem criar a aplicação, tome cuidado para que ela seja salva num lugar em que vocês têm direito de algum disco, né? Em que vocês têm direito de gravação e vão poder visualizar isso depois, tá? Então, vamos continuar. E aqui a linguagem. Nós temos duas linguagens, que é o Kotlin e o Java. Eu poderia começar com o Kotlin, tá? Assim, inclusive é a que tem, que está crescendo mais para o desenvolvimento Android. Mas o que que acontece? Eu teria que explicar a linguagem para vocês. Java, vocês já tem alguma, já viram Java antes, né? Em outras situações. Tudo bem? Então eu vou escolher o Java aqui para a gente trabalhar. E aqui, qual é o nível mínimo da API? A API, na verdade, aqui que a gente chama, a própria aplicação ela é uma API, tá? A gente vai já ver isso daí. Então, o que que acontece? Aqui eu vou escolher qual é a versão Android que eu vou utilizar. Eu vou utilizar, nesse caso, a 26, que é o Oreo, que é o que eu tenho aqui, tá? Mas eu poderia usar também aqui. Isso aqui a gente vai ver um pouco depois, tá? Que dependendo da versão que você está utilizando aqui, pode ser que você não atinja todos os celulares disponíveis, tá? Então, por exemplo, aqui ele está falando, ó, a sua aplicação irá rodar em aproximadamente 60% de todos os dispositivos disponíveis para o Android. Se eu for usar, por exemplo, a API 15 ou a 14, a Skin Sandwich, olha aqui, ó, ela funciona em 100% dos dispositivos. Tudo bem? Uma dúvida aqui, pessoal. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Vocês estão conseguindo ler o que eu estou mostrando aqui? Professor, para mim a letra tá bem pequena. Tá. Agora, essa tela aqui eu não consigo aumentar, tá? Isso aqui é o problema aqui que vai. A não ser que eu. Deixa eu tentar uma coisinha aqui rápido, para talvez melhorar aqui a situação. Configurações. Eu devia ter feito isso. Vou botar aqui 1280 por 768. Melhorou? Pessoal, está melhor agora? Melhorou. Não tá 100% legível não, mas dá para já ter uma noção melhor do que estava antes, professor. Obrigada. Se eu diminuir mais do que isso aqui, vai ficar até ruim para eu ver, porque olha onde é que está a tela, ela está bem no Sim, sim, limite. eu entendo. Tudo bem. Olha que dá para vocês entenderem bem. Então, eu vou mudar aqui para a aplicação para 26, que é, na verdade, o dispositivo que eu tenho armazenado aqui, tá? A gente vai já ver isso. Bom, lembrando, o que eu escolhi lá foi, eu coloquei o nome do meu aplicativo, que foi a Agenda de Contatos, ele automaticamente criou um nome e disse onde é que era a pasta que ele ia gravar. Eu escolhi Java como a linguagem de programação. Isso é importante, tá, pessoal? Se vocês escolherem o Kotlin e não souber usar, o que vai acontecer é que vocês vão ter que programar aqui Kotlin, tá? Inclusive tem uma tela de programação aqui. Mas a gente vai já ver como é que funciona aqui o Android Studio. E no fim eu apertei Finish, tá? E ele já entrou aqui, já criou a aplicação para mim. E olha que legal que ele já faz aqui. Bom, o que a gente tem aqui dentro do Android Studio? Primeiro, vocês estão conseguindo ver esse código aqui? Sim. Ótimo, obrigado. Aqui no Android Studio, a gente vai ter algumas telas importantes aqui, ó. Aqui é a tela de navegação do projeto, tá? Aqui, app é a minha aplicação. E aqui são as partes que tem dentro dela, tá? Manifest, Java, a gente vai ver tudo isso daqui, ó. Etc. E aqui eu tenho dois arquivos que são importantes para o desenvolvimento. Aqui é um arquivo .java, que é o meu programa, tudo bem? E aqui é a minha tela. Deixa eu tentar diminuir aqui um pouco disso.
para tentar aumentar a minha tela, tá? Bom, então aqui é a minha tela. Então, main activity underline main é a minha tela. E o main activity é é o meu programinha. Tudo bem? Bom, quais são os arquivos que eu utilizo para uma aplicação Android? Primeiro esse activity main, underline main.xml e o main activity.java. Então, o XML, ele é um arquivo que corresponde a essa tela que está aqui, ó. Aqui tem um componentezinho chamado Hello World. Deixa eu tentar aumentar aqui. Basta clicar aqui, ó, nesse botão de zoom, eu posso aumentar e diminuir, ó. Então, essa tela aqui, na verdade, ela vai mostrar para mim uma, uma aplicação que só faz mostrar essa mensagem, Hello World. Daqui a pouco a gente vai visualizar essa aplicação direitinho. Tá. O que mais aqui que temos de importante? Aqui embaixo nós temos algumas telas, algumas mensagens. Deixa eu aumentar aqui. Então aqui são as mensagens de build. O que é o build? Build é quando é a ação que é tomada para construir o código, tá? Build é construir em inglês, tá? E o que é construir o código? Na verdade, ele vai compilar, vai pegar todos os códigos e vai gerar o que a gente chama de APK. APK é o arquivo que corresponde à minha aplicação que eu vou enviar para o celular. A gente vai ver isso daí. Por enquanto, a gente vai enviar não para o celular, mas para o simulador. E o simulador está aqui, ó, que é aquele meu celular aqui que está disponível. Depois a gente vai tratar dele. O que mais aqui nós temos aqui nessa tela? Esse martelinho aqui, ó, ele corresponde ao Make Project. O que é o Make? Ele vai fazer o que a gente chama de build, ele vai construir a minha aplicação. E aqui eu tenho esse sinalzinho aqui que responde ao play, né, do tocar do rádio, que ele vai executar a minha aplicação. Tudo bem? Essa outra parte aqui é importante também, que ele mostra onde que eu vou executar minha aplicação. Então aqui eu tenho um simulador que corresponde ao Nexus 5, que é um celular da Google. Tudo bem? E aqui está dizendo que eu vou ter a API versão 25, que é a que está disponível aqui para mim. Aqui está falando, inclusive, que eu escolhi o 26, né? Era para eu ter escolhido o 25, mas tudo bem. Bom, outro ícone que é importante aqui é esse aqui, o AVD. Deixa eu ver se ele mostra aqui para gente. Tá. AVD é Android Virtual Device Manager. Android Virtual Device. O que quer dizer? Dispositivo virtual Android. Ele corresponde aos simuladores de celular, tá? Aqui eu criei já um celular com a API 25, certo? Eu cliquei aqui nesse botão Play e ele já executou para mim, tá? Uma coisa importante, tá, pessoal? Quando vocês estiverem desenvolvendo, só apertem no X aqui, ó, para fechar essa aplicação, só quando você não for mais usar. Por quê? Se você terminou de executar uma aplicação e apertar no X, ele demora muito a abrir. Eu vou até simular essa situação, tá? Para vocês verem isso. Eu vou fechar aqui a minha aplicação. Bom, outros arquivos que eu tenho aqui. Eu tenho o Android Manifest, que é um arquivo XML. Ele é um arquivo de configuração, tá? Ele vai dizer para mim, ó, por exemplo, algumas informações importantes. Qual é a minha activity principal, que é a main activity, tá? Quais são as activities que eu tenho aqui. Se eu criar uma nova activity, ele vai aparecer aqui para mim. E como eu tenho aqui a main activity, ó, essa aqui que eu mostrei para vocês, ela vai aparecer aqui também, ó, main activity. O que é legal do Android Studio, pessoal? É que ele, quando vocês fazem as configurações de vocês, ele automaticamente já preenche todos os arquivos aqui de configuração que são necessários, tá? E um deles é esse manifest aqui. Então aqui, ó, eu tenho um XML, algumas tags aqui que tem a application,
E dentro dessa application eu tenho alguns, aqui Android, Allo Backup, Icon, etc. Eu tenho alguns parâmetros dessa aplicação, tá? Alguns chamam de parâmetros, outros chamam de configurações, outros chamam de atributo, tá? Mas eu vou chamar aqui de atributo, acho que é melhor colocar. Então, eu tenho aqui esses atributos da minha aplicação, tá? Esse label é importante, vocês vão ver daqui a pouco, tá? Que é a mensagem que aparece aqui na aplicação, quando eu estou executando. Então, se a minha aplicação estiver aqui, vai aparecer aqui em cima a mesma informação desse atributo label aqui, tá? O que mais aqui é importante? É que a minha main activity está aqui, né? Eu digo qual é a minha... Ela é o que a gente chama de categoria Launcher. Launcher quer dizer o seguinte, quando eu estou... quando eu executo uma aplicação, acontece o que a gente chama de launch, lançamento, né? Ou seja, aquela aplicação ela fica disponível. Então, quando eu tenho uma activity que ela é que eu tenho a categoria launcher, quer dizer que aquela activity vai ser a primeira a ser executada quando a minha aplicação, quando você ligar a aplicação no seu celular, tá? E aqui também, ó, eu explico que essa é a aplicação, a activity principal. Depois, quando a gente for trabalhar com uma segunda activity, vocês vão ver que ela vai aparecer aqui também, tá? Então, vamos continuar. Aqui em Java, eu tenho alguns pacotes aqui que eu... Lembra que na hora que eu criei a aplicação, ele apresentou um pacote? Então, aqui em Java, ele vai mostrar o pacote principal, que é onde está a minha agenda de contatos, ó. Então, a minha main activity está aqui. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, eu fechei a minha main activity, fechei o manifest e o XML, ó. Eu não estou vendo nada na tela. Então, como é que eu vou ver tudo isso de novo? Eu venho aqui em app, ó, o manifest vai estar aqui. Só que eu não uso o manifest aqui, tá? Depois a gente vai ver outras formas de usar. Eu só expliquei como ele funciona. Eu vou aqui em Java, no pacote agenda de contatos, eu clico duas vezes na minha main activity, ó. E pronto, eu tenho o meu arquivo aqui. E a tela, professor? Agora que vem a ideia aqui da tela, o RES. Esse RES aqui, ele tem algumas configurações interessantes. O drawable corresponde às figuras que vocês vão usar, tá? Se você tiver alguma figura, você pode colocar essas figuras aqui. O layout corresponde às telas. Então, como o XML que tem a minha tela aqui, eu clico duas vezes nele, ele abriu a tela de novo, que eu tinha mostrado para vocês. E aqui em Values, eu vou mostrar um arquivinho importante, que é esse strings.xml. Tá? Deixa eu clicar ali nele aqui. Strings.xml, ele é o seguinte. Vamos supor que vocês estão desenvolvendo uma aplicação que vai funcionar aqui no Brasil, na América Latina como um todo. Então, as línguas que são faladas na América Latina são português e espanhol. Então, eu posso fazer uma aplicação que ela completa, tá? Que ela vai funcionar em inglês e espanhol, bastando que você configure para uma língua ou outra. Então, como é que eu faço isso? Através desse arquivo strings.xml. Ele permite que eu insira aqui dentro, ó, que eu chamaria de tags, tá? Aqui eu tenho um resources, né? Essas tags aqui têm o app name, e esse app name, por exemplo, ele corresponde aqui a o nome da minha agenda de contatos. Mas toda vez que eu for inserir qualquer coisa na tela, por exemplo, vamos supor que fosse em inglês, tá? Eu vou colocar aqui o nome. Aí eu coloco aqui uma string, name igual a, eu vou botar nome, tá? E aqui apareceria a palavra nome. Eu posso até colocar aqui logo. String name igual a
nome. Aí eu abro aqui, né? Aí eu boto nome aqui. Observem aqui que quando eu fechei a minha... eu coloquei o sinal de maior que aqui, né? Fechando aqui o menor que. O que aconteceu? Ele automaticamente criou aqui essa tag de fechamento, tá? Então vamos continuar. O que acontece aqui, ó? Eu posso criar um outro arquivo XML, a gente vai ver depois como, tá? Que ele fala que são as traduções, ó. Então eu posso criar uma tradução e usar essa tag nome para como se fosse name. Mas isso aí a gente vai ver depois, tá? E o que acontece? Na hora que eu for colocar alguma informação na tela que corresponda ao nome, aí eu posso mudar a informação dele. Isso a gente vai ver um pouco depois. Então, só para resumir, o que a gente já viu aqui? Dentro do app, nós temos o manifest, que é o arquivo de configuração do Android, ele que indica qual é a activity que vai ser utilizada. Também a gente vai ver depois que, não sei se vocês lembram, quando a gente instala algumas aplicações usando o Play Store, ele, ele pede para a gente as permissões, certo? E as permissões que são possíveis, por exemplo, permissão de acesso à internet. Eu vou determinar aqui dentro do Android Manifest. A gente vai ver isso depois, tá? Aqui dentro de Java vão estar os nossos programas. E aqui eu tenho um pacote que é a agenda de contatos. E esse pacote vai ter a minha main activity. Lembrando que a main activity é o programa em Java que vai ser executado quando a aplicação for lançada na tela, tá? Do celular. E aqui no REST, eu vou ter aqui o layout que tem as minhas telas. E aqui em Values, algumas configurações, e o strings é uma delas, tá? Um dos arquivos importantes, que ele vai me permitir usar tags para representar alguns nomes de tela, tá? Aí a gente esses strings que vai permitir com que eu utilize faça com que a minha aplicação seja internacional, ou seja, ela funcione com várias línguas. Tudo bem? Aqui, deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Não, por enquanto não. Então já sabem, ó, layout vão ter as telas. Se você perdeu a tela aqui, ó, main activity, você se fechou sem querer. Então aqui, você vem aqui em Res Layout, e eu vou ter acesso à minha tela. E aqui no main activity, ao meu programa. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Antes de mostrar qualquer coisa, tá? Deixa eu primeiro, já que eu mostrei os arquivos todos para vocês, deixa eu aumentar aqui a minha tela. Aqui nós temos uns componentezinhos, um componente que é importante, que é o meu label. A gente vai ver aqui, o text view. Aqui a gente vai... o que essa aplicação está fazendo aqui, na verdade? Isso aqui é uma tela, tá? Eu posso arrastar componentes para ela, a gente vai ver daqui a pouco. E esses componentes estão aqui nessa palette aqui, ó. Aí eu posso arrastar qualquer um botão, uma imagem, um texto. Aqui algumas telas de solicitação de texto, a gente vai já ver aqui, tá? Que a gente chama de texto de edição, edit text, tá? Então a gente vai colocar isso aqui para a nossa tela. Mas antes, bora executar essa aplicação aqui, ó. Então, para ela funcionar, eu vou clicar aqui no Run, tá? E aqui embaixo ele vai mostrar para mim a compilação. Observa que ele está colocando aqui, Gradle Build Running, aqui embaixo. Opa, ele deu erro. O que aconteceu aqui? Uhum. Ah, lembra que eu falei que eu tinha pedido a API 26 na minha aplicação? Deixa eu mudar aqui, ó. Aqui, deixa eu ver.
meu Nexus é a API 25 e o meu programa é a API 26. Então, esse é um problema aqui que eu vou ter. Deixa eu ver se eu consigo do Android Manifest mexer nisso daqui. Não, diretamente não. Vou fechar minha aplicação e vou botar ela colocando um outro dispositivo, tá, pessoal? Que senão não vai dar certo aqui, não. Ver se eu consigo aqui pela configuração. Se for APK... Não, eu vou ter que ir lá de novo. Eu vou fechar esse projeto e... Deixa eu ver se ele permite aqui direto. Não, esse aqui é do Android Studio. Eu vou ter que abrir o carinha de novo aqui. Fechar esse projeto. Ver se ele me permite... Não, ele só abre aqui. Tem que começar de novo. Empty Activity, de novo, né? O problema foi aqui, ó. Eu usei a API 26 e eu não tenho ela. Eu vou ter que botar aqui a 25. Agenda. É uma coisa importante, tá? Eu já tinha uma agenda aqui, ele está abrindo para mim como agenda 2, tá? E aqui já tem uma agenda, já tem o nome dele direitinho, e eu vou apertar o Finish. Pronto, ele criou já a minha aplicação. Vamos ver se agora funciona. Bom, quando eu clico para... Eu apertei em Run de novo, tá? Naquela, como fiz antes. E agora ele está fazendo o build e está instalando. Ó. Pronto, ele falou que instalou com sucesso. E se eu clicar aqui no Run, eu vou conseguir visualizar as mensagens que o emulador vai me passar. E está aqui, eis aqui o emulador. Ó. Então, a minha aplicação ela só mostra a mensagem Hello World para a gente. Tudo bem? Então, algumas coisas importantes, tá? O emulador, quando eu estou criando, tá? Ele tem que ter a mesma API da aplicação que eu estou configurando. Tudo bem? Uma coisa importante, pessoal, do emulador. Se vocês podem colocar nesse emulador todas as versões de Android, tá? Só que o que acontece? A gente tem um problema muito sério no Android. Para cada emulador que eu coloco aqui, ele baixa 700 GB de dados. Então, assim, 700 GB é mais ou menos isso. É muita informação que ele baixa da internet. Então, você tem que ter uma conexão muito, muito boa para poder rodar isso aqui, tá? Então, geralmente, quando a gente configura para uma só versão, a gente não configura para mais de uma. E aqui, ó, deixa eu apertar no xizinho aqui para vocês verem o problema que eu vou ter daqui a pouco. Ó. Eu apertei o xizinho, ele fechou o emulador. E aqui eu volto para o meu programa de novo. Tudo bem? Aqui eu vou clicar aqui no build, tá? Para depois ver o que vai acontecer. E eu vou executar de novo aqui, ó. Aqui até que foi rápido, tá? Mas se você estivesse usando os computadores lá do laboratório 1, não, no caso de vocês é o 5. Se você estivesse usando os computadores do laboratório 5, isso aqui ia demorar muito a abrir, tá? Então, assim, o que eu recomendo? Assim, lembra aqui que eu falei lá do manifest que tinha o nome lá, agenda? Era agenda de contatos, né? Então tá aqui, ó. O label dele é agenda. Aí eu vou minimizar aqui, ó. Alguma dúvida aqui, pessoal? Todo mundo entendeu como é que é o funcionamento? Certo? Então, assim, o que eu recomendo para vocês aqui? Uma vez que isso aqui funcionou, vocês só minimizam para trabalhar com o código de vocês. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui com a nossa aplicação.
com a nossa apresentação aqui do Android Studio. Deixa eu minimizar aqui o app, tá? Eu vou abrir um pouco mais da parte da tela. Eu vou aumentar o meu espaço da tela para poder a gente visualizar melhor. Aqui vocês estão vendo que duas telinhas aqui, certo? Uma tela, essa tela aqui é onde você vai arrastar as informações que estão aqui, ó, na minha paleta, tá? Os componentes que estão na minha paleta que vão fazer parte da tela. Deixa eu usar só uma tela aqui. Pode ver que aqui é o blueprint. Blueprint corresponde ao que, como ele vai aparecer, tá? E o design é onde eu vou mexer aqui na minha aplicação. Então é sempre bom eu usar aqui só o design. Depois eu coloco design mais blueprint e assim por diante. Tá bom? Então aqui eu determino, olha, eu vou usar design blueprint. Olha aqui, ó, blueprint, o design mais o blueprint. Eu vou colocar o design aqui, tá? Para colocar a minha tela. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vamos supor lá que o professor Miguel pediu para vocês, é o professor Miguel que é o professor da disciplina de IHC, acho que é IHC, né? Interface Homem-Computador. Não, IHC a gente pagou no semestre passado, projetos de interface gráfica, não é? Ah, A gente tá... PIG, né? PIG. Isso. PIG é com ele também? Não, só PIG que é com ele. IHC, IHM foi semestre passado. Tá. Assim, na disciplina PIG, ele vai passar algumas interfaces para vocês fazerem, ou já deve ter passado, né? Sim, ele passou. Então, a ideia é o seguinte, as telas que vocês criaram para o celular, tá? A gente vai trabalhar nesse layout de tela aqui, ó. Aqui, ó, eu cliquei no meu label que está escrito Hello World, ó. Tem umas coisinhas interessantes que estão acontecendo aqui que eu queria que vocês visualizassem. Ele tem qualquer componente que eu jogue aqui para a tela, tá? Depois vocês vão ver que arrasta aqui. Eu posso arrastar daqui, por exemplo, o botão, ó. Mas eu não vou fazer isso agora. Quando eu clico aqui no componente, eu vou ter os atributos dele aqui, ó. Certo? E esses atributos aqui vão ser importantes para trabalhar a minha aplicação. Aqui também eu tenho essas setas aqui, tá? Na verdade, o que elas estão dizendo, olha, eu estou ligando esse componente aqui às bordas da minha aplicação, certo? Daqui a pouco a gente vai já ver como é que vai usar isso aqui. Então eu vou tirar essa parte aqui de baixo. Cadê o... Tem uma opção aqui de retirar isso aqui. Ctrl clique. Eu aperto no Ctrl aqui e eu tiro alguns. Ó. O que isso aqui faz? Bom, essas setinhas aqui, pessoal, que estão sendo ligadas aqui, pense da seguinte forma. Esse aparelho aqui, ó, esse Nexus aqui, ele tem uma dimensão de tela, tá? Ou seja, essa tela tem uma largura e ela tem uma altura aqui, certo? Deixa eu mostrar aqui para a gente visualizar melhor. Eu vou mostrar aqui o AVD Manager, tá? Então tá aqui, ó. A resolução dessa tela é de 1080 por 1920. Eu posso até aqui, ó, apertar aqui no meu na minha setinha aqui para editar, tá certo? E aqui ele vai dizendo algumas informações desse meu aparelho, tudo bem? Meu aparelho eu digo de celular. E aqui no Advanced Settings ele vai me mostrar mais alguns detalhes. Ó, eu posso simular uma câmera, eu posso simular minha rede de computador, tá? Eu posso simular também a memória, o armazenamento a memória de armazenagem, o SD card, se eu quiser, e assim por diante. E também aqui a parte do teclado, tá?
Qual a importância disso? Se esse meu computador tivesse uma câmera, ela funciona, eu poderia simular essa câmera como se fosse a câmera do celular. Tudo bem? Deixa eu cancelar aqui. Então, assim, esses aparelhos, eles têm múltiplas dimensões. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar criar um novo aqui. Olha só, aqui são os tamanhos, ó, 5,5 polegadas, aqui tem 5 polegadas. Polegadas está aqui, ó. É o tamanho da minha tela aqui, ó. Então, aparelhos diferentes vão ter tamanhos diferentes, ó. 6 polegadas, 5 polegadas, 5,99. Vai depender do aparelho que eu estou simulando aqui, ó. Esse aqui é bem menor, né? 3,2 polegadas, assim por diante. Então, por que essa informação que eu estou colocando agora ela é importante aqui? Essas setas aqui, o que elas vão fazer? Todas as vezes que eu for colocar um componente aqui dentro da minha tela, eu puxo, como é que eu coloco o componente? Eu puxo ele daqui, ó, e acrescento aqui, tá? Eu tenho que determinar quem é o componente que está em cima, quem está à esquerda, quem está abaixo e quem está à direita. Tudo bem? Qual a importância disso aqui? É que quando a minha aplicação ela é usada em diferentes aparelhos, essa tela ela vai se ajustar a esse aparelho. Entenderam a ideia aí? E o que, que garante esse ajuste? É justamente essas telas, essas setinhas aqui ligando um componente a outro dentro dela, tá? Bom, aqui a gente vai fazer a gente está criando uma agenda, né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma agenda que ela tem nome, telefone, endereço e e-mail. Tudo bem? Eu vou criar aqui os componentes que vão fazer parte dela. Bom, esse componente aqui, ele é o que a gente chama de text view. Esse Hello World é um text view. O que ele faz? Ele apresenta um texto que você quer mostrar na sua tela, para o seu usuário ver. Então, aqui, Hello World. Como é que eu faço para dizer o texto dele? Eu vou aqui, ó, em Common Attributes, e eu coloco o texto dele, que é Hello World. Certo. Só que se eu escrever diretamente Hello World aqui, eu vou ter um problema. Vocês lembram no começo que eu falei sobre aplicações que utilizam o conceito de internacionalização? Ou seja, elas podem ser usadas em diferentes países. Então, geralmente, eu não coloco o texto diretamente nessa telinha como está aqui, tá? Isso aqui é a coisa mais simples, mas não façam isso. Vocês apagam esse texto aqui, vocês clicam nesse botãozinho aqui do lado, ó, e ele vai abrir aqui um resource. O que é isso aqui, ó? Esse resource é, na verdade, aquele arquivo strings.xml que eu falei antes, certo? Então, quando eu clico aqui em Add New Resource, eu clico aqui, New String Value. Isso quer dizer que eu estou criando uma nova string, e essa string vai corresponder a um indicadorzinho, tá? Uma tagzinha, que eu vou usar para representar o nome. Tá? Então, vamos colocar aqui, New String Value. Resource Name, eu vou chamar de nome aqui. Ó. Nome do contato. Né? E Resource Value, eu vou chamar de nome também. Se fosse em inglês, eu colocaria aqui Name. Tudo bem? Mas eu vou botar nome aqui. E eu clico OK. Ó. Então, olha aqui o que acontece. Ó. Agora eu vou ter um nome aqui. Essa parte de Constraint Widget, que está aqui, ó, 48, 28, isso aqui é a distância aqui, ó, pode ver, desse componente para a tela aqui. Ó. Bom, aqui é uma tela de cadastro de contatos, tá? Então, o que vai acontecer com essa tela de cadastro de contatos? Eu vou clicar, né, ela vai me permitir que eu digite as informações desse meu contato, certo? E aqui a primeira informação que eu vou querer mostrar é o nome dele.
Então, como é que eu faço, como é que eu permito para que meu cliente, ou usuário do celular, digite esse nome aqui? Eu vou usar aqui na minha palette, eu vou usar aqui no text, eu vou usar o plain text. Plain text quer dizer o texto cru, tá? Eu arrasto ele para cá, ó. Pronto, ele vai ficar aqui, ó. Só que, lembra das setinhas que eu falei? Quando eu coloco esse nome aqui, eu vou ter que ligar ele a outras coisas. Eu vou já explicar para vocês o porquê. Eu vou executar essa aplicação do jeito que ela está, ó. Só com isso aqui, ó. Cadê o botão? Ah, eu tenho que fechar a minha outra aplicação. Então, o que eu faço? Bem aqui eu tenho o botão Stop, ó. Então, ele parou a minha aplicação que estava rodando naquela hora, que era o Hello World. E agora eu vou executar a que eu acabei de colocar aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, tem uma coisa estranha aqui, olha só. Eu coloquei aqui nome nessa posição e o name aqui do lado, ó. Só que olha onde está aparecendo o name, ó. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ele está desconfigurado, tá? Por que essa desconfiguração aconteceu? Foi porque eu não liguei as setas uma na outra. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Como é que eu faço para resolver essa questão aqui, esse problema? Eu vou clicar aqui nesse botão azulzinho e vou arrastar para cá, ó. Depois eu puxo ele de volta. Bom, agora ele está ligado aqui nesse meu nome, ó. Mas assim, mesmo assim, eu ainda vou ter problema. Vocês vão já ver aqui, ó. Vamos tentar executar de novo essa aplicação. Eu paro o anterior, tá? E eu vou executar aqui. Ó, observe que aqui na minha tela, eu coloquei o name do lado do nome aqui, ó. A minha caixa de texto do lado do nome, certo? Só que ela está aparecendo em cima, está desconfigurada também. Então eu vou ter que resolver esse problema. Como é que eu faço? Essa setinha aqui, que é o top constraint aqui, ó, ela vai apontar aqui para cima, que é a ponta da tela. Ó. Só para vocês entenderem, tá? Eu arrastei, eu coloquei a seta em cima e aparece essa bolinha ao redor aqui da outra, ó. Um círculo ao redor da bolinha. Aí eu só faço arrastar ela para cima aqui, ó. E depois eu posiciono, tá? Eu não posso esquecer de posicionar. Ó. Pronto, já está aqui. Aí agora eu vou executar de novo. Eu vou parar a aplicação anterior. Eu vou executá-la de novo. Pronto, ela apareceu aqui do lado. Ó. Tudo bem? Bom, aqui, ó, eu vou digitar aqui usando o teclado, tá? Tecladinho aqui para vocês. Ó. Eu vou digitar aqui meu nome, aqui, ó, Antônio. Deixa eu pegar aqui, né? Apareceu o teclado. Antônio. Ah, ele não aceita o acento circunflexo. É aqui, eu digito. Só que teve um problema aqui, ó. Quando eu digitei Antônio aqui, eu tive que apagar a mensagem que tinha antes, que era o name. Certo? E observem aqui que tem name também, ó, aqui na minha tela. Então, como é que eu faço para mudar isso aqui? Eu venho aqui nos atributos, observe aqui que são os atributos. Primeiro eu tenho que clicar no componente, tá, pessoal? E aqui onde está escrito text, eu limpo aqui, ó. Aqui estava escrito name, tá? E eu limpo aqui. Pronto, agora sumiu a informação. Lembrando que as setas ainda estão aqui ligadas, ó. Vocês não podem deixar de ligar essas setas, tá, pessoal? Quando eu faço ligar, é ligar elas ou a borda da aplicação, ou então a um outro componente que está dentro. E esse outro componente tem que estar ligado às bordas aqui também. Vamos continuar. Aí agora eu vou parar minha aplicação e eu vou executá-la de novo. Está instalando, pronto. Agora sim, ele apareceu aqui, ó, vazio, e eu posso escrever meu nome aqui, ó. Vou usar o teclado de novo.
Pronto. E aqui eu já tenho algumas informações aqui. Bom, tem algumas coisinhas aqui que estão acontecendo. Ó. Nome está muito pequeno. Ó. Eu posso mudar os atributos de fonte dele. Como é que eu faço? Eu primeiro clico no componente aqui e o meu atributo eu posso trabalhar por aqui. Deixa eu ver. Visibilidade. Deixa eu botar todos os atributos aqui. Eu vou procurar aqui fonte. Bora ver aqui. Fonte. Tem font family que não é aqui. Deixa eu só verificar aqui. Ele tem um atributo mais específico que trabalha com essas fontes aqui. Ah, tá aqui, ó. Common Attributes. O texto, né? Assim, é uma coisa importante, ó. Esse texto aqui estava escrito o nome, certo? Eu cliquei nesse botãozinho para criá-lo. Aí ele vai aparecer aqui como @string barra nome. O que quer dizer o @string? @string quer dizer aqui o meu res, values, strings.xml. Lembra? Por que ele está aparecendo aqui? Ó, name, nome, nome. Foi porque naquela hora, quando eu cliquei naquele botãozinho para dar o nome dele, eu informei que ele vai ser um novo recurso, resource. Agora vamos voltar aqui à tela de novo. Então, @string quer dizer o arquivo strings.xml. Barra nome é o resource chamado, cujo name é nome aqui, ó. Tá aqui em verde. Não é esse daqui não, tá, pessoal? É esse aqui. Vamos continuar. Agora eu estou querendo mudar a fonte dele aqui. Deixa eu ver se ele me mostra um atributo fácil de fonte aqui. Text size. Ah, tá aqui, ó. O size, eu posso aumentar aqui para 18 SP. Bora ver se ele aumenta aqui. Não, ele não aumentou. Vou ter que dar uma olhada direitinho qual é o atributo certo aqui. Aqui tem cor, tem tamanho, escala e assim por diante. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fala de cor, estilo. Opa, vamos ver aqui, bold. É isso aqui, ó. É o text style que eu estava querendo verificar. Para text size e text style. Ele já mudou aqui, ó. Vamos voltar aqui de novo. Deixa eu ver se... Por que ele não aumentou o tamanho? RST. Cadê o text? O problema é que ele tem um atributo dentro do outro. Aí confunde a gente aqui que funciona até com coisa demais aqui. Deixa eu botar o text aqui rapidinho. Vou voltar aqui para o text. PQRS. Era style o nome que eu estava vendo aqui. Eu acabei entrando aqui e esqueci do local que eu estava mexendo aqui. Bom, depois eu vou ver com calma aqui qual era a informação. Então eu coloquei como bold aqui, tá? Ah, é porque eu não estava clicando nele, por isso. Desculpa, pessoal. Então eu cliquei nele aqui. Eu vou no atributo text, agora apareceu, ó. E já me mostrou outra coisa aqui. Não se preocupe. Pronto. Aqui no text, lembra que eu marquei primeiro aqui, apareceu o text, e aqui o text size eu aumento o tamanho dele.
Deixa eu botar em 24. Ó, já aumentou aqui, ó. Deixa eu colocar em 18. Diminuir mais um pouco o tamanho. E aqui o text style eu coloquei ele como bold, que quer dizer o negrito. Tudo bem? E aqui já vai aparecer um pouco melhor. Para fechar, deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que eu acesso o texto que está aqui dentro, tá? Eu vou imprimir esse texto aqui, pelo menos aqui na parte na minha tela de saída de informações, tá? Eu vou dar um system.out.println. Então, eu vou acessar esse texto aqui dentro. Bom, para fazer isso, eu vou ter que clicar nesse Edit Text. Bom, só para relembrar, tá? Eu estou querendo acessar esse Edit Text aqui dentro do código. Ó. Tudo bem? Vou já mostrar como é que ele funciona aqui. O primeiro atributo dele é o ID, tá? Eu cliquei aqui no Edit Text e aparece aqui para mim já essa mensagem, Edit Text. Eu vou chamar ele de Edit Text Nome. Pronto, ele está com o nome aqui, ó. Basta eu clicar fora dele, ele já ganhou esse nome aqui, ó, Edit Text Nome aqui, ó. Tudo bem? Para que vai servir isso aqui? Para eu utilizá-lo aqui dentro do meu Main Activity. Bom, uma coisa importante aqui no Main Activity, tá? Toda classe, isso aqui é uma classe Java, tá? O Main Activity, que ela foi criada automaticamente. E toda classe que corresponde a uma activity ou uma atividade, né? Ele vai ter esse... Ele vai herdar a minha classe corresponde a uma atividade, que é a main activity aqui, tá? Ele vai herdar de app compat activity. E aqui ele vai ter um método chamado onCreate. Esse onCreate, ele parece com o main do Java. Ou seja, ele vai ser o primeiro método a ser executado quando a aplicação for lançada, né? For aparecer no meu celular. E aqui, ó, esse set content view, que é esse comando aqui, ele vai acessar a minha activity main. Ele está dizendo aqui que é essa tela aqui que está correspondendo a essa classe main activity. E os dois em conjunto correspondem à minha activity, tá bom? Bom, agora o que eu estou precisando fazer é o seguinte, eu vou ter que acessar esse meu edit text nome aqui, ó. Um editor de texto. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, criar uma classe chamada editText. Desculpa, um objeto, tá? Ele é do tipo editText. O que é legal aqui? Eu coloquei editText, ele já colocou aqui no import, ó. Import Android widget editText. E o nome dele é editText nome. Pronto, eu declarei o meu objeto aqui, ó. E como é que eu vou fazer para que esse objeto aqui acesse os dados que estão aqui, ó? Aqui no meu onCreate, que é o meu método, eu tenho que só fazer esse comando que eu vou fazer agora dentro de métodos, tá? Então aqui eu vou colocar a seguinte informação. Edit text nome. Eu vou ter que instanciar esse objeto. Como é que eu faço? Como ele é um objeto que corresponde a um componente que está aqui na minha tela, aqui no meu Activity Main, eu vou acessar usando esse comando aqui, find view by ID, já apareceu. E qual é o ID dele? É r.layout. Ele vai para r.id, desculpa. Olha aqui, ele já aparece para mim aqui, ó, edit text nome, ó. Cliquei só 2 vezes nele, tá? E eu coloco o ponto e vírgula. Ele já me mostra aqui essa informação. Só que aqui ele não vai funcionar, vocês vão ver daqui a pouco por quê. Eu só estou querendo mostrar para vocês, primeiro, que eu tenho que declarar ele aqui, tá? No edit text, com esse nome aqui. Esse é um objeto chamado edit text nome, e ele corresponde à classe edit text. E o edit text corresponde
a esse componente edit text que está aqui na minha tela. Tá? Só que ele não vai funcionar desse jeito não, eu vou ter que criar um botão primeiro. Tá bom? Então, assim, por enquanto eu vou só mostrar para vocês que eu vou usar esse comando aqui para acessar as informações da minha tela. Deixa eu ver, dá uns 5 minutinhos aí. Acho que eu vou dar mais uns 5 minutinhos e fazer esse botão para vocês. Para fazer o botão, tá? Eu tenho que primeiro criar um método chamado public void. Eu vou criar um botão lá primeiro. Deixa eu fazer logo aqui o botão que é mais... Não, primeiro eu vou criar a classe. Public void botão ok. E aqui ele tem que sempre receber um objeto do tipo view, tá? Então aqui eu instanciei o editText.nome e aqui nesse botão, o que eu vou fazer? Só para vocês entenderem, tá? Eu vou mostrar na tela aquilo que eu escrevi lá. Então vamos fazer isso daqui, ó. Como é que eu mostro na minha tela? System. Desculpa, eu vou mostrar aqui na minha... Essa tela run aqui, que corresponde ao terminal, tá? Terminal Java aqui. Então aqui eu vou colocar system.out.println e eu vou acessar a informação que está lá, que eu vou colocar aqui dentro, ó. Eu escrevi naquela hora Antônio, foi que foi meu nome? Eu quero acessar esse nome que está aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o editText nome.getText, que é esse método que está aqui, inclusive, .toString. O que está acontecendo aqui? Ó? EditText nome é esse objeto aqui, ó, que eu declarei aqui em cima. Aqui dentro, nesse comando, eu liguei o objeto editTextNome ao esse componente que está na tela aqui. E esse componente ele vai ser determinado pelo ID dele, ó, que está bem aqui. Ó. Por isso que eu faço assim, ó. Find view by ID, e o atributo dele é r.id. Sempre que eu quiser acessar qualquer componente da tela, eu vou usar r.id, o nome do componente. Tudo bem? Então aqui vai ficar r.id editTextNome, ele já associou, ele já criou a instância desse objeto aqui, ó. E ele vai ligar esse objeto a esse componente aqui. Então aqui o que vai acontecer? Quando eu apertar o botão OK, a gente vai já ver esse botão rapidinho, tá? Ele vai mostrar essa informação no meu terminal, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou ter que criar o botão, né? Então como é que eu crio o botão? Eu vou aqui, buttons, eu vou colocar aqui um button. Obviamente que eu tenho que sempre ligar ele ao componente de cima aqui, ó. Arrastar, e esse aqui do lado, ó, que é a tela. Aí ele fica certinho. Esse botão eu vou dar o nome dele, button OK. A primeira coisa que eu tenho que fazer, sempre que eu colocar qualquer componente da tela que eu vou acessar no meu main activity aqui, ó, eu tenho que dar o nome para ele, tá? E o nome dele aqui está no ID, ó. Vai ficar button OK, tá? E como é que eu vou fazer com que ele acesse esse método aqui que eu acabei de criar, ó? Public void botão OK, ó. Vai ser aqui, ó. No atributo, eu estou clicando nele aqui, tá? Aí apareceu o atributo onClick. Aí quando eu clicar aqui, ó, opa, deveria aparecer. Quer ver por que ele não está? Acho que é public. Ele está dentro da classe. Ele é uma view. Ele devia aparecer para mim lá. Deixa eu colocar o nome dele de OK logo aqui. Button, OK. O texto dele, eu vou chamar ele de OK. Só que assim, lembre-se, como eu estou usando um texto em português, tá? Eu vou clicar de novo nesse botãozinho aqui do lado, ó, e eu vou adicionar um resource aqui, new string value. Eu vou chamar aqui de
resource name é ok. Eu vou botar o coisa dele mostrar. Chamar ele de mostrar, tá? Pronto. Aqui o botão mostrar. Aí agora ele devia estar aparecendo para mim. Então aqui já apareceu, ó. String ok. Quer dizer que ele está lá no meu ok. Um clique, não está aparecendo aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo, que ele não está mostrando o meu void aqui. Override. Public void. Ok, não, aqui ele vai aparecer só. Deixa eu ver se eu posso fazer isso aqui. Button. Vou chamar de button. Ok. Aí, button ok vai ser igual a... Eu vou associar ele para o botão que está na tela, tá? Find view by id de novo. r.id. O nome que eu coloquei. Ó. Apareceu lá aqui, ó, para mim. Ó. Button ok. Aí eu coloco meu ponto e vírgula aqui. Button ok. Ponto 7. Deixa eu ver se ele coloca aqui o atributo do coisa. Não, ele não está mostrando aqui para mim, não. Esse botão aqui era para aparecer ali na minha outra tela. Porque quando eu coloco aqui que ele é eu coloco um método aqui dentro do main activity, o que acontece? E ele tem um view aqui. Ah, ele está falando que não consegue resolver o view. Ah, entendi agora. Eu vou clicar aqui no botão direito aqui, vou dar um Alt Enter. Olha, está falando, está dando erro, acho que é por isso que ele não estava mostrando. Ah, tá aqui, ó. Import class. Pronto, foi isso. O que está acontecendo aqui, ó? Ele importou a classe view e apareceu para mim. Bora ver se agora vai aparecer lá na tela. Opa, apareceu, ó. Viram aqui? Botão OK. Botão OK corresponde ao botão que está como mostrar aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu clicar no botão mostrar, ele vai chamar o método chamado botão OK, que está aqui, ó. Então, o que eu tinha esquecido foi de importar essa classe chamada view, tá, pessoal? Assim, a classe view, ela corresponde a qualquer objeto que diz respeito a esses componentes que estão na tela, tá? Bom, bora executar agora. Aqui agora funcionou. Então era isso que era o problema. Eu vou parar a aplicação anterior e vou executar aqui, ó. Pronto, instalou com sucesso e eu vou deixar aqui no Run. Para ele aparecer para mim aqui, ó. Então aqui, ó, vou colocar na minha agenda o Antônio. Tudo bem? Eu vou clicar em mostrar. Olha o que aconteceu aqui, ó. System.out, Antônio. Deixa eu botar aqui o nome do Thaleson. Deixa eu clicar aqui, né? Opa, ele tá com alguma coisinha aqui que não... Deixa eu tirar o teclado aqui. Ele só tá demorando, é isso que tá acontecendo. Eu vou colocar aqui Thaleson. Aí eu vou clicar em mostrar. Opa, ele tá mostrando alguns erros aqui, mas apareceu aqui, ó, Thaleson. Certo? Deixa eu colocar aqui a Marília. Clico aqui, apago o nome e eu digito Marília. Aí eu clico em mostrar. Ó, apareceu a Marília aqui.
Pronto, acho que agora tá resolvida a primeira parte da aplicação. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Só para a gente resumir, tá? Assim, deixa eu só mostrar mais uma coisinha. Observem aqui, ó, a minha aplicação. Eu tenho o nome dela, agenda. Aí eu tenho aqui um texto, né? O text view. Aqui o edit text, que eu coloquei o nome da Marília, e um botão chamado mostrar. Só que esse botão está meio aqui fora de lugar, tá? Mas depois a gente organiza ele direitinho. Então a ideia aqui é, quando eu apertar em mostrar, aí o que ele vai fazer? Ele vai mostrar na tela de terminal, tá? Isso aqui não dá para ver, não apareceria na tela do celular de vocês, mas a ideia é só mostrar como é que eu faço para, primeiro, colocar uma informação que eu quero passar para o usuário, para digitar o nome. Aqui, um editor de texto, um text, que a gente chama de text view, tá? Para poder o usuário digitar o nome dele aqui dentro, e um botão para mostrar essa informação. Como eu usei o comando, quando eu clico em mostrar, né? O que ele vai fazer? Ele vai chamar aqui o meu método botão OK, certo? E aqui o que ele vai fazer? System.out.println, ele vai mostrar o texto que eu digitei lá. O que ele fez? Ele pegou lá o objeto de text nome, que eu declarei aqui. Ele pegou a propriedade getText, que ele vai pegar o texto que você digitou lá. E aqui ele vai transformar para string, ó, toString. E o que vai acontecer? O system.out.println vai pegar essa informação e vai mostrar aqui no terminal da aplicação, tá? Só para a gente resumir aqui o que foi feito. Bom, eu usei aqui a ideia de uma agenda com um text view, um edit text, ó, e um botão, que é um button, e eu fiz as ligações aqui, ó, para fazer com que ele fique bem posicionado na tela, ó. Aqui ele está ligado ao outro componente, e o mostrar está ligado com o componente de cima e a tela da esquerda. O que vai acontecer aqui? Quando alguém digitar a informação e clicar em mostrar, ele vai mostrar aqui no meu terminal de saída, tá? Então eu digitei aqui o nome da Marília, do Thaleson, ele mostrou toda vez que eu apertei no botão aqui. Tudo bem? Outras coisas importantes aqui. Como é que foi que eu usei as informações que estavam aqui dentro do meu programa, tá? Então aqui eu tenho, que me interessa aqui? Eu vou interagir com esse edit text e esse botão. Então, para eu interagir com esse edit text, eu tenho que primeiro determinar um atributo dele que é importante, o ID, ó. É o primeiro atributo. Pode ver que eu cliquei aqui e eu digitei o atributo dele. E esse atributo aqui, edit text nome, eu vou usar dentro do meu main activity aqui, você vai já entender como. E aqui o botão mostrar, eu chamei ele de button OK. Só que antes de clicar, de usar esse botão, eu criei aqui dentro do main activity um novo método chamado public void botão OK. E ele tem que receber um objeto da classe view. Eu chamei de view v, certo? A gente vai ver depois que esse view aqui, esse v corresponde exatamente a esse botão aqui, tá? A gente vai ver isso mais à frente. Mas como é que eu fiz acesso, através do meu código, ao botão, a esse edit text e ao botão? Eu criei dois objetos, ó. Um objeto do tipo edit text, da classe edit text, chamado edit text nome, e um button, que é o button OK, ó. Depois, aqui no monCreate, eu fiz a ligação desse objeto com o componente que está na tela, usando o find view by ID, ó. Então, como é que eu faço para ligar ele com o objeto da tela? Eu coloco aqui find view by ID e entre parênteses eu vou colocar r.id, pode ver que ele repete aqui, ó, Rzão, né? R maiúsculo, ponto .id, ponto edit text nome. E aqui, ó, do botão find view by ID, r.id, ponto button OK. E o que é o edit text nome e o button OK?
é o nome do objeto que eu coloquei aqui no ID, ó, o ID dele, ó, button OK e do edit text nome, certo? Então, quando você determina esse ID aqui, esse objeto r.id vai identificar esse objeto como sendo uma view que pode ser acessada através do programa, tudo bem? Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, o objeto edit text nome corresponde a view, find view by id, né? Edit text nome. E como é que eu usei os dois aqui? Ó? Esse botão OK, na verdade, eu nem precisaria do botão OK aqui, tá? Que eu não estou usando ele aqui dentro da minha aplicação. Eu posso até apagar aqui, tá, pessoal? Mas eu vou deixar ele aqui por enquanto. Então, o que eu fiz? O edit text nome eu usei aqui dentro do botão OK. Mas, professor, eu estou no método onCreate aqui e ele foi instanciado, tá? Dentro dele. Como é que eu consigo acessar ele desse método chamado botão OK? É porque eu declarei ele para a classe toda, ó, aqui fora do onCreate. Então, como eu declarei ele aqui fora, fora do onCreate, ó, pode ver que o onCreate começa aqui e termina aqui, como eu declarei para a classe, ele pode ser visualizado por todos os métodos dessa classe. Então tá aqui, eu cliquei nele aqui, ó, ele está sendo visualizado aqui. Então é por isso que eu consigo, quando o botão OK lá for apertado, né, ele vai chamar esse método aqui, todas as vezes que eu clicar. Como é que eu fiz isso? Quando eu cliquei aqui no botão OK, eu venho aqui no atributo onClick e eu determinei que ele corresponde ao botão OK. Quem é botão OK? É esse meu método aqui, ó, botão OK. Então, foi até, não sei se vocês lembram que eu coloquei que eu criei esse método botão OK antes de definir aqui o valor de onClick, tá? E a outra coisa importante foi que ele não funcionou, tá? Por quê? Porque faltava importar aqui a minha view. O que eu fiz? Eu cliquei, eu apertei aqui o Alt Enter, tá? Dela aqui, abri o menu e aquele menu pôde importar essa minha classe view. Ó, e eu posso utilizá-la aqui dentro do meu código. Então é assim que funciona. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida aqui por enquanto? Aliás, eu falei foi muito, devia ter parado um pouco mais, né? Deixa eu visualizando aqui. Então tá tranquilo? Na verdade, a nossa aula já está com duração de 1h20, né? Então ela está muito longa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, tá? Deu erro. O que foi, Eric? O que aconteceu que deu erro? Spam exclusive, spam cannot. Bom, eu tenho que olhar no teu código aí. Eric, como você teve um erro, o que a gente pode fazer? Assim que fechar a gravação aqui, tá? Você pode me mostrar a sua tela. Se você vai clicar lá no botão de apresentar, tá? E aí eu posso ver a sua tela e a gente pode tentar resolver, tá? Daqui a pouco aí depois eu posso mostrar para o pessoal o que foi feito. Bom, aqui eu só queria que a gente fizesse o seguinte, ó. Essa tela, ela começou só com o nome, tá? Mas a nossa agenda tem que ter nome, telefone, endereço, desculpa, nome, endereço, e-mail e telefone. São as 4 informações que tem que ter aqui na minha agenda. Nome, telefone, e-mail e endereço. Tudo bem? Então, o que eu vou pedir de vocês? Que vocês aproveitem, se quiser, podem visualizar o vídeo depois, eu vou disponibilizar no YouTube, tá? Que vocês aproveitem que foi colocado aqui e vocês criem a agenda com essa informação completa. Eu vou abrir um exercício aqui para vocês fazerem, tá? E eu vou estar disponível para ajudar vocês aí durante a semana. Vocês podem fazer perguntas pelo WhatsApp ou então usar o fórum lá no Cigar. Deixa eu dar uma olhada aqui se o Cigar está aberto aqui.
Ah, deixa eu ver aqui, ó. Siga. Deixa eu colocar aqui o de vocês a programação aplicada. Pronto. Eu vou colocar aqui no fórum, desculpa, aqui o fórum, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês cliquem aqui no fórum e acrescente aqui a mensagem de vocês. Eu vou responder, tá? Outra coisa importante também, deixa eu botar aqui no principal, é que o que eu expliquei aqui, ele está aqui nessa parte, ó, como criar uma aplicação Android. Mas antes vocês dêem uma olhada aqui no Fundamentos de Aplicativos também, que tem informação que eu passei no começo dessa apresentação, tá? E o exercício que eu vou deixar para vocês, eu vou abrir aqui ainda no Cigar, tá? É pegar essa aplicação aqui e, e pôr aqui, ó, nome, endereço, telefone e e-mail. Tudo bem? Aí eu vou colocar essa informação, inclusive, lá no Cigar para vocês acompanharem. Pessoal, se tem mais alguma dúvida aí? Posso parar a gravação? Ah, antes de parar a gravação, deixa eu pedir uma coisa de vocês. Põe aí escreva o nome completo de vocês aqui no chat, tá? Para que eu possa fazer a chamada de hoje. Repetindo, eu peço que vocês coloquem o nome de vocês completo aqui no chat para poder depois utilizar. Ele vai aparecer na gravação, tá? Todos conseguiram? Isso, não. São 26, mas apenas 14 pessoas puseram seu nome aqui, tá? Pelo menos o que eu contei aqui. Tá faltando gente aqui. Bom, eu vou olhar com calma depois o chat aqui, tá, pessoal? Aí eu vou utilizar o chat para fazer a chamada, tá? Então, tá, apesar de você estar colocando que o resto saiu, ele está falando que tem 26 pessoas aqui. Quando a pessoa sai, ele não coloca. Talvez alguém esteja é, é, online, mas não esteja acessando o computador dele, ou então o celular. Bom, fica por isso. Pessoal, então obrigado aí por participar dessa aula, tá? Desculpa o tempo, que era para ter uma duração de 1 hora e não 1 hora e 26, como está aqui, mas foi até necessário para que a gente pudesse ver tudo direitinho, tá? Então, qualquer dúvida, eu vou deixar o link desse vídeo para que vocês acessem depois e assim podem fazer os estudos de vocês. E só relembrando que eu vou colocar um exercício para que vocês possam aprimorar aqui a aplicação de vocês e usar a agenda. E eu precisava depois que vocês informassem quem é que está conseguindo acessar pelo Android Studio e quem não está, tá? Para a gente continuar com os trabalhos. Então, muito obrigado. Eu vou parar aqui a gravação aqui. Uma boa noite a todos.